E aí pessoal, tudo bom com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui, o fim do Império e a emergência da República. Nós estamos fazendo um contexto, um grupo de videoaulas que falam exatamente do Segundo Reinado e nós fizemos, acessem o canal, vejam as videoaulas que falam do Império, do Segundo Reinado, sobretudo desse momento. E nós falamos da parte política, nós falamos da parte econômica, nós vimos já uma videoaula sobre o movimento abolicionista e hoje nós trabalhamos o fim do Império. Trabalhar o fim do Império, na verdade, é conversar um pouco sobre alguns aspectos, alguns fatores que aceleram essa tensão existente entre o Império e aqueles que seriam considerados base de sustentação desse mesmo império. Latifundiários, escravocratas, passam a partir de um determinado momento a se converter à ideia do republicanismo. Tanto esses latifundiários como esses escravocratas, que se confundem em algumas vezes, passam a ser auxiliados ideologicamente falando pelos militares e também por novas classes sociais, por novos grupos sociais que estão surgindo nesse momento, a exemplo da própria classe média. Tá bom? Então, assim, quando nós trabalhamos esse assunto, inclusive a gente pode fazer uma divisão desse assunto em dois momentos, né? O fim do Império, para pensar um pouco sobre quais são as principais questões que aceleram as tensões, os conflitos e o rompimento, né, da ordem monárquica para a ordem republicana, tá? E como é que essa ordem republicana ela começa a ser pensada no Brasil? A primeira coisa importante que você deve pensar é que, emergência da República, isso não significa que foi a primeira vez que se pensou em república no Brasil. Lembrem-se que desde o período colonial, se você pegar, por exemplo, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, bem como Confederação do Equador, Praeira, são movimentos que já levantavam a bandeira republicana, são movimentos que já colocavam a república como sendo uma possibilidade. Só que, a partir do século XIX, esse exemplo, essa ideia, esse modelo de república, ele passa a ser muito mais aceito por algumas classes sociais que se sentem, inclusive, traídas pelo próprio império e pelo próprio imperador. Então, podemos fazer uma numeração de fatos que nós chamamos de questões relevantes. Questão abolicionista, questão religiosa, questão militar e a questão republicana. Então nós podemos dizer que todas as vezes que nós vamos estudar a crise do Império Brasileiro, do Segundo Reinado, nós precisamos necessariamente ter um pouco de cuidado sobre essas quatro questões norteadoras. Talvez a questão que seja menos importante para a derrubada do Império seja a questão religiosa, tá? Nós vamos ver por quê. Então comecemos a pensar no seguinte: nós temos quatro questões, repetindo, que aceleram as tensões entre o Estado e aqueles que são base de sustentação desse mesmo Estado, e que a partir da segunda metade do século XIX, essas tensões começam a surgir, elas começam a se fortalecer. Pensemos. Por que a questão abolicionista é tão importante nesse momento? Nós já discutimos em outras videoaulas essa questão abolicionista. Como eu disse, acesse o canal e tem lá um vídeo chamado Movimento Abolicionista no Brasil, onde eu discutia os principais impactos das leis abolicionistas. Só que aqui eu queria pensar um pouco com vocês sobre os impactos políticos dessas leis abolicionistas. Nós sabemos que quando o Império Brasileiro começa a fazer as leis
né, contra a escravidão, as leis que vão extinguir a escravidão, nós sabemos que essas leis elas são feitas de forma lenta, de forma gradual, porque já havia por parte do Império uma ideia de que se no momento em que o Império acabasse com a escravidão, esse mesmo Império cairia. Isso é uma ideia muito fixa, porque o próprio imperador, inclusive, ele percebe quais são os políticos, quais são os partidos, quais são os grupos que dão sustentação a essa mesma experiência monárquica. Por isso, por exemplo, que essas leis elas são feitas, como eu disse, de forma muito lenta, de forma muito gradual, e que, por exemplo, nós discutimos isso em outro momento, leis como a do ventre livre e dos sexagenários, elas não têm tanto impacto político, porque você está libertando crianças e idosos, né? Que são exatamente aqueles grupos que de alguma forma não têm força de trabalho, né? Não interessam a sua força de trabalho, pelo menos no primeiro momento, tá? Por isso que essas leis, né? A do ventre livre, a que liberta crianças, e a do sexagenário, que liberta idosos, elas não têm tanto impacto. O grande impacto que nós temos nesse momento é a Lei Áurea. Por quê, professor? Porque a Lei Áurea ela vai libertar os escravos como um todo. É lógico que existe uma imensa, uma importantíssima discussão sobre os impactos sociais da Lei Áurea. Porque a Lei Áurea é, na verdade, uma lei muito pequena, inclusive do ponto de vista, né, da quantidade de parágrafos. Nós temos uma lei com apenas um artigo que diz: está extinta a escravidão no Brasil e pronto. O Estado brasileiro, como vocês sabem, não criou nenhuma estratégia de inserção do ex-escravo e da ex-escrava nessa sociedade, né? E aí, como vocês bem sabem disso. Só que, por exemplo, existe nesse contexto, gente, um impacto que nós vamos chamar de impacto político do fim da escravidão. Nós podemos, em outra aula, discutir os impactos sociais do fim da escravidão. Dessa imensa quantidade de pessoas que eram escravizadas, que foram libertadas à própria sorte, que precisaram sair das fazendas, que precisaram buscar meios de vida nas cidades, chegando nas cidades sem ter nenhuma possibilidade de inserção. São vários os problemas sociais que a escravidão deixou. A escravidão, na verdade, deixa grandes fendas, grandes feridas, tanto de forma física nas pessoas, como também de forma simbólica, né? Mas lembra, essa Lei Áurea, como eu havia falado, ela tem uma consequência política, porque tem alguns fatos que a gente poderia pensar aqui. Por exemplo, quando a princesa Isabel assina a lei, alguns cafeicultores, muitos dos cafeicultores achavam que o Estado brasileiro iria indenizá-los por estar acabando com a escravidão. Só que o Estado, ele acaba com a escravidão, ele torna ilegal a escravidão no Brasil, ele extingue a escravidão, mas ele não indeniza nenhum proprietário de escravo. E aí muitos proprietários, ao saber dessa notícia, fizeram uma leitura que é uma leitura muito rasteira do processo e que dizia assim: já que a monarquia nos traiu, agora nós vamos buscar uma outra forma, inclusive uma nova forma, sobretudo de se vingar dessa monarquia. E por isso que, por exemplo, o primeiro grupo que passa, de certo modo, a se converter à ideia de república, podemos colocar aqui, latifundiários. Dentro desse contexto dessa aula, vamos pensar, os latifundiários a gente vai colocar como o primeiro grupo importante, porque eles tinham um acordo com a monarquia, um acordo de sobrevivência, um acordo de manutenção de privilégios, um acordo de obtenção de muitos privilégios, inclusive cargos de nobreza.
títulos de nobreza que esse grupo social tinha. Só que a partir desse momento que o governo acaba com a escravidão, eles, latifundiários, passam a se sentir traídos e passam a pensar na ideia de república. Não é que a república venha retomar a questão escravocrata, mas é muito mais ficar agora ao lado da república como uma forma, como eu disse, inclusive de se vingar do próprio império. Tá? E a questão abolicionista nos faz pensar um pouco sobre essa relação de tensão entre Estado e latifundiários, como eu coloquei aqui para vocês. Tá bom? A nossa segunda questão, que é a mais frágil de todas, é a chamada questão religiosa. E essa questão religiosa, ela na verdade pode ser entendida como uma tensão entre Estado e Igreja Católica. Vocês sabem que a relação do Estado com a Igreja era uma relação muito próxima. Vocês lembram que em 1824 nós tivemos a primeira Constituição brasileira que trazia a religião católica como oficial, a partir do sistema de padroado e da prática do beneplácito. O padroado, lembra? Essa subordinação da Igreja ao Estado. Ou seja, a ideia de que o imperador é uma autoridade religiosa no Brasil. Então, em 1864, como eu coloquei aqui para vocês, o Papa Pio IX criou um documento que foi chamado de Bula Syllabus, como eu pus aqui para vocês no quadro. Uma bula é um documento assinado pelo Papa, criado pelo Papa, que tem algum sentido, inclusive de legislação. A Bula Syllabus dizia, né, que todos os bispos brasileiros deveriam expulsar os maçons das suas dioceses. Nós sabemos que lá na Europa a Igreja Católica já tinha nesse momento uma tensão com a maçonaria. Lembrem-se, a maçonaria foi uma das principais instituições difusoras das teses de liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria foi uma das principais difusoras, por exemplo, da teoria do Estado laico. Ela não é ela que vai dar origem, não é ela que vai inventar a teoria, mas ela difunde a ideia de que os estados precisavam ser laicos. E aí o Papa, repetindo, vai mandar a bula para o Brasil dizendo o quê? Que todos os maçons devem ser expulsos da igreja. E aí no Brasil, essa lei só poderia ser colocada em prática se o imperador desse o beneplácito, desse o aval. Só que o imperador do Brasil não deu o aval porque ele era maçom. E a maçonaria é uma fraternidade, como vocês bem sabem. E aí todos os bispos do Brasil, exceto os bispos de Olinda e Belém, conseguiram, de certo modo, aceitar o beneplácito do imperador. Traduzindo, eu posso dizer o quê? Que todos os bispos do Brasil, eles não expulsaram os maçons de suas igrejas, porque o imperador, como era maçom, revogou a Bula Syllabus, exceto dois. O bispo de Olinda e Belém, os bispos de Olinda e Belém, que foram fiéis ao Papa e desobedeceram ao imperador. Tá bom? E aí, desobedecer ao imperador significava o quê? Os bispos de Olinda e Belém foram presos, condenados inclusive a trabalhos forçados. Depois eles foram anistiados. Mas isso criou uma fenda, uma tensão entre Estado e Igreja, e essa tensão, por causa, da questão maçônica, ela, de certa maneira, ela é traduzida como uma briga entre Estado brasileiro, entre Império e Igreja Católica. Mas isso é bom para a gente pensar a questão republicana, porque vocês bem sabem que quando a República é proclamada lá na frente, a primeira Constituição republicana, ela traz o princípio do Estado laico. Ela separa a igreja do Estado. E muitos historiadores dizem que é por causa, grande parte da discussão é por causa disso aqui.
Tá bom? Terceira questão. Essa aqui, vocês vão lembrar de uma das nossas videoaulas, que eu falava da política externa do Segundo Reinado, e eu dizia, há uma coisa importante aqui, o exército brasileiro pós-Guerra do Paraguai, ou seja, depois que vence a Guerra do Paraguai, esse exército passa a chegar no Brasil e pedir e reivindicar ao imperador aquilo que a gente chama de protagonismo político. O exército brasileiro, nesse momento, tinha intenção de participar da política. Tá? E isso não era uma coisa muito forte nesse sentido. Então, o exército, a partir do momento que chega da Guerra do Paraguai e lança a ideia de que eles necessitam da participação política, eles passam a ser censurados pelo imperador. Tá? E essa censura aos líderes militares que se achavam no direito de participação política, inclusive por ter ganhado uma guerra tão importante, essa censura faz com que tenhamos nesse momento uma tensão entre Estado e militares. E aí pensa, latifundiários já estão insatisfeitos, militares estão insatisfeitos. E essa insatisfação, ela vai chegar a um momento específico, 1870, que é quando nós temos a criação de um manifesto, o chamado Manifesto Republicano, onde latifundiários, militares e um novo grupo social, que também está presente aqui, que seria a classe média, também reivindicando participação política, já que ela começa a ser uma classe social importante, tá? Então, esse manifesto ele vai ser assinado, inclusive, lembrem-se, logo após o final da Guerra do Paraguai. Os militares estão aqui fortes na ideia de que eles precisam participar da política. Então, o Manifesto Republicano é assinado. Lembrem-se que uma das coisas, uma das ideias mais importantes nesse momento e que ajudam nessa força republicana é o positivismo, na sua ideia de ordem e progresso, na sua ideia de valorização da razão, na sua ideia de valorização de um país a partir da força econômica industrial, que começa a ser uma ideia também que o Brasil começa a se converter. E aí, lógico, a partir de 14 de novembro de 1889, um dia antes, os militares se reúnem lá em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Esses grupos sociais insatisfeitos se reúnem no Rio de Janeiro e chegam à conclusão de que a única pessoa que poderia ter a força, inclusive a força armada, para uma ação militar contra o Império, era o Exército. E dentro do Exército, uma pessoa que tivesse uma certa visibilidade, uma certa popularidade. Então, Deodoro da Fonseca vai ser esse homem que vai, lógico, chegar para o imperador e dizer que o Brasil, a partir daquele momento, 15 de novembro, seria uma república e que o imperador necessariamente deveria deixar efetivamente o Brasil. E aí nós temos, a partir desse momento, uma outra discussão que podemos fazer em outra videoaula, que é a discussão historiográfica sobre o 15 de novembro como sendo simplesmente uma proclamação de república ou como sendo um golpe militar republicano. Mas essa discussão nós veremos em outra videoaula. A discussão que eu quero fechar com vocês aqui é a seguinte: nós temos vários aspectos de tensão dentro do contexto geral, nós temos vários aspectos de conflitos ideológicos, políticos, econômicos, sociais, mas nessa aula a minha intenção foi mostrar para vocês que nós temos quatro grandes questões que auxiliam no processo de tensão entre o Império e os vários grupos sociais que o rodeiam. Os vários grupos sociais que lhe dão tanto apoio.
econômico, político, né, filosófico, entre outras questões. Tá bom? Então fiquemos por aqui. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar as questões envolvendo ao início da República Brasileira e todas as suas características. Pessoal, um grande abraço para todo mundo.